Oiê, tudo bem? Eu sou a Rita, eu sou bariátrica, eu engordei muito, quase metade do peso que eu perdi e eu quero aqui conversar com você, contar um pouquinho da minha história e falar da parte que ninguém conta, mas eu quero fazer isso para te animar. Eu quero fazer isso para você não desistir, porque eu quase desisti. E o meu objetivo nessa jornada, contando aqui o meu processo, é para ter alguém, para dizer para você que você tem alguém que pode caminhar junto com você e nós vamos caminhar juntas. Contando um pouquinho da minha história, em 2014 eu estava com 112 quilos e fiz a minha cirurgia bariátrica. Eu sou uma pessoa que eu fui uma criança gordinha, eu fui uma adolescente que conseguiu emagrecer por conta ali daquele estirão, né? Eu emagreci um pouco, mas eu sempre fui muito acima assim, praticamente 15. Eu lembro que eu pesava 62 quilos, eu era magra, mas eu era uma adolescente de 62 quilos. Minhas amigas pesavam ali 48, 49 quilos. Então eu sempre fui considerada a gordinha entre as amigas. Depois eu ganhei mais peso e eu tenho 1,62 m de altura. Eu cheguei a pesar 112 quilos. Né? Ao longo da nossa jornada aqui, da nossa caminhada, do nosso processo, você vai conhecendo um pouco mais da minha história. Bom, e aí eu tive um problema muito sério de circulação, entupimento da safena, e eu precisei tomar uma decisão séria sobre emagrecimento, e Deus conduziu as coisas de uma forma muito bonita. Eu tinha muito medo da cirurgia bariátrica, porque só quem já é bariátrica sabe, a gente ouve muitas histórias ruins, muitas coisas, as pessoas falam muita coisa. Exemplo, você vai fazer um parto, você tá grávida e vai fazer um parto. As pessoas começam a te contar histórias horríveis sobre pessoas que tiveram um bebê e foi um parto natural, ou foi um parto normal, ou foi um parto cesárea. Todo mundo tem história ruim para contar. Para me blindar disso, eu não contei para as pessoas que eu iria fazer a cirurgia bariátrica. Então foi muito perto, eu só contei para minha mãe, para o meu marido. Depois eu conto essa história, né? Como que foi, como que eu me blindei. E eu cheguei a fazer a cirurgia em fevereiro de 2014 e foi muito bom para mim. Foi um processo complicado os primeiros 30 dias. Um processo de arrependimento, né? Eu falo entre parênteses, porque enquanto você está naquele processo, você se arrepende muitas vezes, porque é muito difícil. Quem fala que emagrecer com bariátrica é fácil, não é. E por 8 anos, eu saí de 112 quilos e fui para 62 quilos. Eu perdi 50 quilos. Uma pessoa. Eu estabilizei em 65 quilos. Maravilhoso. Eu achava que eu estava ótima. Mas, nesse período, eu ouvi de muitas pessoas, peraí só um pouquinho, vou pegar aqui meu cachorrinho. E eu ouvi de muitas pessoas que eu estava horrível, que eu era bonita antes, mas que eu estava magra demais, que eu estava cadavérica, que eu parecia uma pessoa doente terminal, enfim, eu ouvi assim atrocidades, coisas horríveis de se ouvir, assim. Eu me sentia bem, mas eu ouvia muitas coisas ruins. Pessoas que, por exemplo, eu gosto muito de regata. Então eu tava com uma camiseta regata, as pessoas, tinha gente que sem noção, que pegava no meu ossinho aqui, né? E, enfim, falavam coisas horríveis. Mas, enfim, é assunto para outro dia, né? Como vencer essas palavras ruins, essas mensagens ruins e de que forma que a gente pode se posicionar.
E por muito tempo eu fiquei com 65 quilos, por quase 10 anos. Por quase 10 anos eu consegui ficar com esse peso. E foi muito bom. Há mais ou menos 2 anos atrás, a minha mãe, ela já teve câncer de pele algumas vezes, teve câncer de mama, e superou todos esses cânceres, foi curada. E ela teve, há 2 anos atrás mais ou menos, ela teve um câncer devastador. E nós recebemos a notícia de que ela teria 4 meses de vida. Eu não quero falar aqui agora sobre o câncer, onde ela tem 81 anos, ela tem um pouco de vergonha ainda quando se fala onde foi, né? O câncer, talvez você possa imaginar aí. Mas enfim, a gente recebeu uma notícia de que ela tinha mais ou menos 4 meses de vida. E eu estava com ela no dia da consulta e para mim foi extremamente doloroso. Meu chão abriu, eu achei que eu não ia conseguir passar por aquele momento. E eu voltei a ter o comportamento beliscador que eu tinha antes. Eu comecei com o comportamento beliscador e voltei para a compulsão alimentar. É difícil falar isso, porque é difícil reconhecer isso. É a primeira vez que eu tô falando isso assim, de maneira aberta. Os meus amigos não sabem, as pessoas que eu convivo sabem. Meus filhos, por exemplo, meu marido, eles não sabem que existe essa palavra, compulsão alimentar, dentro da minha jornada. Mas eles percebem que eu belisco o tempo todo, que eu como. E outro dia a gente pode falar sobre compulsão alimentar, mas assim, é algo bem complicado. E por conta da minha mãe ter tido esse problema, eu voltei a beliscar. E depois que eu voltei a beliscar, porque eu estava bem disciplinada, porque bariátrica exige disciplina, e eu perdi totalmente a disciplina e eu adquiri a compulsão alimentar. Eu voltei a ter esse comportamento. Fui pra terapia. Aí na terapia eu gostava de fazer a terapia presencial. E aí eu quebrei o pé. Eu sofri um acidente de moto, quebrei o pé. E aí eu tinha que fazer a terapia online. E pra mim não funcionava a terapia online porque minha família estava aqui. Eu estava com o fone ouvindo o meu psicólogo, né, o meu terapeuta, mas eu precisava falar e eu não conseguia falar tudo aquilo que eu queria. Então eu tinha que medir muitas palavras porque eu não queria eu não queria parecer fraca, eu não queria parecer sensível. Enfim, eu errei, né? Porque eu poderia estar pedindo ajuda. Eu poderia ter falado para minha família, olha, o que eu tenho. Mas na verdade, gente, eu não falei para minha família. Não é porque eu não queria, é porque eu não sabia. Eu não tinha entendido. Estudando há pouco tempo, voltando para nutricionista, procurando ajuda profissional, eu fui entender o que estava acontecendo comigo. E o que está acontecendo comigo é que eu voltei a ter essa compulsão alimentar. E como que eu sei que é compulsão alimentar? Porque eu como arroz puro, gelado, quando eu tô procurando alguma coisa para comer. Não precisa ser uma coisa gostosa, só precisa ser alguma coisa para comer, alguma coisa para mastigar. Como eu tenho bariátrica, eu não como uma porção grande, mas eu acabo comendo. Tem um monte de coisa que eu já não como por conta da saúde, tentando me cuidar. Mas eu acabo comendo coisas que não precisava comer, entendeu? E aí, esse vídeo é sem cortes, tá? É sem edição e essa sou eu. Eu quero mostrar real quem sou eu pra você. E o que me fez acordar? Eu preciso de saúde. Eu me pesei esses dias, dia 15 de janeiro. Eu me pesei. E eu cheguei a 82 quilos, o meu maior peso depois da bariátrica. Reganho de 20 quilos. E a marca de 20 quilos foi uma coisa que me marcou muito, que me deixou muito preocupada.
Eu tô aqui com uma bioimpedância, né? E dá pra mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. 82 quilos. Quase 82. 81 quilos e 700. Eu tô bem balançada com essa informação. 37,1 de gordura, quilos de gordura corporal. Como é uma bioimpedância, mede ossos, mede gordura, mede músculo. Minha massa muscular tá baixíssima, baixíssima. Não era pra estar assim. Aí eu começo a ter dores articulares, porque eu tenho uma questão de bursite, então eu preciso ter músculos para enfim, tá fortalecendo ali a região onde eu tenho bursite, para não ficar com tendões expostos, eu preciso de músculo. E aí eu decidi então voltar para academia, voltar para terapia e voltar para nutricionista, que eu mais gostei nesse processo de busca pelo emagrecimento. Eu fiz loucuras, eu fiz dietas malucas, e aí a gente vai fazendo essas coisas porque a gente acha que vai dar certo, que vai dar. Então assim, você perde 3 quilos, engorda de novo, você perde 5 quilos, engorda de novo. Aí você, quando você pensa que você tá bem, você acaba, enfim, volta a ter o mesmo comportamento. Então agora eu tô com uma mentoria, agora eu estou num grupo de apoio para emagrecimento e vida saudável. Agora eu tô fazendo academia, uma academia super bacana, diferente dessas grandes academias. É uma academia pequena, é um estúdio que eu tô tendo praticamente é um personal, né? E aí agora eu tô no rumo certo. Dia 15 de janeiro eu estava então com 81 quilos e 700. Hoje eu me pesei novamente, eu estou com 79 quilos e 800. 79,800, 79,900, uma coisa assim. É pouco, mas dentro desse período, né? Hoje é dia 27 de janeiro. Então, assim, são alguns dias. E eu tomei uma decisão de mudar, uma decisão de que esse processo não vai ser louco, esse processo vai ter. Eu tô seguindo a minha mentoria. Então eu quero compartilhar aqui algumas coisas que eu tô fazendo. Eu não vou falar para você o que você tem que fazer, eu vou contar da minha jornada, eu vou contar do meu processo, eu vou falar sobre o meu emagrecimento. Enfim, eu tenho outras coisas para compartilhar com vocês e eu espero que a gente possa se conectar. Eu criei esse canal para andar com você, você que também está cansada de tentar emagrecer sozinha, você que já fez bariátrica e teve reganho, você que tem vergonha. Eu tenho vergonha. Por quê? Porque muita gente falava assim, bariátrica? Conheço um monte de gente que fez bariátrica e engordou tudo de novo. Eu passei por esse tipo de pessoas, de falas, e eu achava que isso não ia acontecer comigo, porque eu fiquei 10 anos com o mesmo peso. E em 2 anos eu ganhei 20 quilos. Então, assim, eu não uso mais as minhas roupas, que estão lá, penduradas no meu closet. Estão lá no meu guarda-roupa. Muitas roupas que eu não dou, porque eu quero voltar a usar. Então, eu tenho vergonha sim. Então, esse canal é para compartilhar com você, que também passou por isso, que também teve reganho, ou você que não fez uma bariátrica, mas você também passa pelo mesmo processo que eu, de emagrecer, de engordar, de buscar sozinha algumas coisas, de buscar com ajuda algumas coisas que possa resolver, mas que precisa tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão
Eu quero que você me acompanhe aqui nesse processo e se a gente se conectar, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho aí para quando tiver novos vídeos. Eu pretendo vir aqui muitas vezes contar um pouquinho sobre treino, sobre receitas, o que eu tô fazendo, como que eu tô me desenvolvendo, algumas coisas que eu tenho feito, que eu tenho aprendido com a mentoria, coisas que eu tenho aprendido com a Nutri, coisas que eu tenho aprendido nesse grupo de apoio. Então a gente sempre vai ter alguma coisa aqui para contar. Eu tenho muita dificuldade de tomar água, então assim, o que eu tô fazendo para me ajudar, porque pelo cálculo, né, eu preciso tomar um pouco mais de água, enfim, coisas do dia a dia, coisas que a gente pode compartilhar. Eu fiquei por muito tempo esperando ter o cenário ideal e eu não tenho. Minha casa é muito simples, a minha vida é muito simples, eu sou uma pessoa simples, mas que tá animada, que tá cheia de energia, que tomou uma decisão. Eu tenho 48 anos, então assim, eu quero chegar aos meus 50, aos meus 60, saudável, da melhor maneira possível. Então assim, chega de esperar ter um estúdio para gravar, de não ter barulho. Vocês viram que tem barulho aqui da rua da minha casa, tem barulho do meu cachorrinho latindo, enfim. E essa sou eu, uma vida real, um processo real de alguém que está chegando aos 50 anos, que está na perimenopausa e que quer viver, quer continuar sendo feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz e eu quero continuar assim. Então, se você está nesse processo, buscando melhorar a cada dia, vem comigo, vamos caminhar juntas e vai ser muito bom. Então, um beijo pra você e até daqui uns dias, até o próximo vídeo.